Pega a sua Bíblia aí agora então, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo número 9, versículo número 19. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 24. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 até o 24, diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Diga graças a Deus. Ore comigo. Senhor, estamos aqui neste momento pedindo a tua direção para tudo que vamos refletir, para tudo que vamos aprender nesta noite, para que essas verdades não sejam apenas informações, não sejam apenas dados em nossa memória, mas que produzam conhecimento e a sabedoria que vem de ti. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Vocês que aqui estão podem se assentar. Eu também vou pedir licença aqui para me assentar nesse momento. E você aí também, aonde você estiver, vai nos acompanhar nessa reflexão neste momento. Você sabe que um dos meios para você chegar ao conhecimento é a observação. Observação é muito importante dentro da construção do conhecimento. E eu observo algumas coisas que de fato são muito reveladoras quando a gente olha da perspectiva certa. Você sabe que os exercícios físicos, eles têm um valor muito valorizado, né? Valor valorizado parece ser uma redundância, mas tem um aspecto hoje muito relevante. Em todos os segmentos você ouve falar a respeito da necessidade de se fazer exercício. E eu observo pessoas correndo em vários lugares. Você vê pessoas correndo nos parques, vê pessoas correndo em torno de praças, você vê pessoas correndo em circuitos fechados, você vê pessoas naquelas bicicletas ergométricas, né, que ficam ali também pedalando, buscando os mesmos objetivos. E eu fico observando que essas pessoas, embora a gente saiba do valor que isso tem para a saúde física, se você for perguntar, muito provavelmente para cada um deles, eles vão dar razões por que estão fazendo aquilo, das mais variadas. Alguns deles
muito provavelmente tiveram algum tipo de problema físico e foi orientado para que eles pudessem ou correr ou caminhar. Outros sentiram a necessidade em função que seu peso ficou acima do desejado e ele, muitas vezes até a contragosto, acaba tendo que se sujeitar àquela atividade. Outros querem competir, porque eles querem de fato alcançar algum nível naquela modalidade que ele escolheu para fazer a sua atividade física ou a competição, o atletismo. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o importante não é o que você faz, mas é por que faz. Que às vezes nós estamos muito focados no fazer e não no porquê estamos fazendo. E o porquê estamos fazendo é o que vai definir se aquilo é de fato bom ou mal. Porque na nossa vida nós não temos que separar as coisas nas categorias de certo e errado, porque a Bíblia não trabalha com essa categoria. A Bíblia trabalha com o que é bom e o que é mal, desde o princípio, desde o começo. Para algumas pessoas, o correr pode até fazer mal. Por quê? Porque embora ele tenha um objetivo, para alcançar aquele objetivo, ele vai ter que encontrar outros meios que não o correr. E isso muitas vezes é que acaba atrapalhando a cabeça de algumas pessoas e também a sua vida espiritual. Porque para Deus, o que vai fazer a diferença não é o que você está fazendo, é por que está fazendo. Por que você está fazendo? Qual é o seu propósito naquilo que você está fazendo? Porque às vezes, irmãos, a gente está correndo como quem está fugindo de alguma coisa. A pessoa está fazendo aquilo não é porque ele está com um propósito definido na sua vida, é porque está com medo de que algo aconteça. Ele está fazendo, por quê? Porque em algum momento ele teve a consciência de que se não fizesse alguma coisa, a sua vida ficaria mais encurtada. E às vezes os médicos dão aquela incentivada nisso. Ele chega e fala: ou você começa a se mexer, você não vai durar um ano. Já ouvi pessoas que receberam do médico esse tipo de diagnóstico. Então, aquilo que ele vai fazer é muito mais em função do medo que ele tem de morrer do que dentro de fato de um propósito. Então, o importante não é que depois de você fazer os seus exercícios, ou você está correndo ou andando, você conseguiu ganhar mais um ano de vida, mais 2 anos de vida, seja lá quanto for. O que de fato faz a diferença é o que você vai fazer com esse ano a mais. Para que você quer viver mais? Para quê? Qual é o objetivo? Porque tem gente que não quer ser humano, ele quer ser tartaruga, porque ele quer viver muito. Mas viver muito para quê? A Bíblia fala, Salomão dizendo, que o
viver aí muito, mas se não tiver um objetivo, e ele usa uma expressão muito forte, que é um aborto, e não há defesa do aborto nesse texto, é uma comparação. Ele diz: um aborto seria melhor do que ele. É forte isso. Isso é Salomão, o cara que é considerado o mais sábio, não é? Que já entrou aí na história humana. Então, quando você vai estar fazendo alguma coisa, você vai se desgastar para algo, para alcançar alguma coisa, qual é o seu maior objetivo? Porque isso vai definir as estratégias que você vai usar. Por isso, quando eu leio esse texto do apóstolo Paulo, isso é esclarecedor. Por quê? Porque ele fala a respeito de atividade física. Ele fala a respeito de pessoas que correm no estádio, que fazem atividades, e que ele, por sua vez, também tem a sua própria corrida, tem a sua própria, os seus próprios exercícios, se é que nós podemos chamar dessa forma. E aí, o que acontece? Quando nós estamos verificando, observando apenas as questões referentes ao externo, então, o que é que a pessoa está querendo, e eu só estou usando as questões dos exercícios físicos para exemplificar uma verdade que o próprio apóstolo Paulo usou essa questão aqui para a gente entender muito bem. Qual é o objetivo da sua vida? Porque o apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu fiz de tudo para que de alguma forma eu alcance os meus objetivos. E ele vai dizer assim: eu faço isso para ser participante do Evangelho, no versículo 23. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, as atividades que fazemos, seja ela de que ordem for, elas só vão ter valor efetivo se elas estiverem na perspectiva certa, se elas, segundo o que diz também o Senhor Jesus lá, ter valor eterno. Para quê? Você quer mais dinheiro? Vamos agora ampliar isso. Para que você quer mais dinheiro? É só para comprar a casa que você deseja? É só para você conseguir pagar as contas que você fez e que agora você percebe que precisa de um pouco mais porque você se perdeu nas suas contas? Para quê? Para que você quer mais saúde? Porque tem gente que saúde é o que interessa, não é? Aquele velho jargão, o resto não tem pressa. Para que você quer saúde? Se você ganhar um ano a mais em tudo que você fizer, vamos colocar assim, porque às vezes essa ideia de que a pessoa morre no dia que o Senhor quer, ela é questionável, não é? Ela é questionável, ou seja, deixa eu refazer isso. Tem um dia para a pessoa morrer, como se Deus tivesse marcado. É verdade, em algum aspecto isso é verdade, mas a Bíblia fala de situações que antecipam a morte. A palavra de Deus fala que aquele que obedece pai e mãe vai viver mais, seus dias serão prolongados na terra.
A palavra de Deus fala sobre o homem tolo, que também os seus dias acabam sendo diminuídos. Então, isso tem leituras diferenciadas. Você não pode colocar tudo no mesmo pacote. Eu creio que você sim, você que tem o Senhor na sua vida, tem um propósito, princípios estabelecidos de Deus, você não vai morrer nenhum dia, eu digo assim, nem uma hora antes, nem uma hora depois. Você vai no tempo e no dia que o Senhor estabeleceu para você. Acredito nisso. Essa é uma fé minha, que também pode ser discutida, não é? Mas essa é uma convicção minha. Mas, como eu já disse e vou repetir, não é o quanto você vai ter de mais que vai fazer a diferença, que vai te fazer mais pleno, que vai te fazer mais alegre. Não é ter mais uma casa, não é ter mais dinheiro, não é ter mais saúde. É o que isso tem de propósito na sua vida, porque é só mais para quê? Um ano a mais para quê? Porque olha, o Senhor deu 15 anos a mais para um certo rei. E se você for ler o que ele fez naqueles 15 anos a mais, foi só tolice. O que ele devia ter feito, ele não fez. O que o rei Ezequias devia fazer, que era colocar a sua casa em ordem, ele não fez. E é muito interessante que quando você lê o texto sagrado, você vai ver que o Manassés, que era o filho dele, assumiu o reinado com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Então, se ele assumiu o reino com 12 anos de idade, o Ezequias, ele teve esse filho depois desses 15 anos que o Senhor lhe deu. 3 anos depois. E sabe por que eu estou falando? Porque Manassés foi o pior rei de Israel. Manassés foi o rei mais sanguinário. Pense em tudo que um homem pode fazer de maligno, o Manassés fez. Filho de Ezequias, um homem que tinha uma relação com Deus. Irmãos, o que faz a diferença na sua vida não é você ter ou não ter mais alguma coisa. Você simplesmente, eu quero mais saúde, amém, graças a Deus. Ninguém quer ficar sem saúde, ninguém quer ficar sem dinheiro, ninguém quer ter falta, escassez, do que quer que seja. Mas o que a gente precisa entender é, qual é o objetivo disso? Para quê? Por que estamos fazendo o que nós estamos fazendo? E mais, de que forma estamos conseguindo? De que forma estamos conseguindo isso? Porque a primeira coisa que a gente precisa definir é, para quê? Para quê? E depois como estamos fazendo isso? Como? Qual é o jeito? Porque, deixa eu usar um exemplo que fica bem claro. Se o objetivo para você não ficar sozinho, e só esse é o seu objetivo, é você não ficar só. Você for buscar um casamento, é o pior motivo pelo qual você pode se casar. Quando você,
é bíblico. Não é apenas a questão da solidão que uma pessoa sente, porque, irmão, o Adão, Deus teve que trabalhar muito no coração dele para perceber que ele precisava de uma aditora, para que ele pudesse estar completo para a sua missão. Por isso que a mulher é chamada ali de adjutora, é para ajudar na sua missão. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Isso é muito sério. Então, uma pessoa que vai casar, tem jovens, solteiras, né? E rapazes também. Então, hoje não é só tão restrito às questões femininas, né? Existe também isso no âmbito masculino. Então, quando você vai só para você se livrar da solidão, sem um propósito definido, lembre-se, primeiro é o propósito. Por quê? O que você está fazendo? Depois como você está fazendo, não é? Então, se você vai se casar buscando tão somente o solucionar uma solidão, esse é o pior dos motivos. Por quê? Porque você vai perceber que a pior solidão é aquela solidão que você sente quando está perto até de pessoas que você ama. Porque o que vai fazer a diferença, e aí está, eu quero trazer essa diferença, não é que você vai solucionar a sua solidão, mas é que você, a partir de um propósito de vida, você vai agregar alguém à sua vida para te auxiliar no propósito que o Senhor já estabeleceu para você dentro da sua história. E aí, então você não vai se casar simplesmente por casar. Você vai estar unindo os propósitos, e quando você se sentir solitário, porque vai acontecer, tem gente que pensa que casa e não vai ter mais solidão. Quando você se sentir solitário, você lembra da sua missão, você se lembra do seu compromisso, e o que vai te livrar da solidão é o compromisso assumido e o cuidar de alguém. Você está se sentindo só? Então eu vou dizer para você, resolva cuidar de alguém. Resolva cuidar de alguém. Isso vai ajudar muito a sua solidão. Comece, porque a solidão, ela acaba se estabelecendo, porque você começa a olhar muito para você, muito para as suas próprias demandas. Então, quando você começa a olhar para fora de você, isso começa a ter um outro tipo de aspecto, uma outra visão, e aí você começa a buscar. É errado casar? Claro que não. Casamento é bênção de Deus, mas é só dentro de um propósito. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, eu fiz-me de tudo para que de alguma forma possa ganhar alguns. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito na minha vida, e tudo que eu faço ou deixo de fazer é dentro desse propósito. Porque às vezes nós começamos a atirar para todo lado e não observamos aquilo que é o mais importante. Paulo está falando, eu faço isso tudo por quê? Porque eu quero ser participante do Evangelho, eu quero fazer parte do Evangelho, eu quero alcançar um objetivo, eu tenho um propósito na minha vida. Então aí, se você vai ter o trabalho que for, o casamento que você escolheu em Cristo, seja o que for, vai estar todo interligado, vai estar todo direcionado para aquilo que realmente vai te completar dentro
no seu coração, porque é aí que as coisas precisam de fato estar acontecendo. Qual é o grande problema? O grande problema é quando você começa a correr só observando as coisas externas. É isso. As questões externas é o que pautam toda a sua atividade. E vou dizer para você, se aquilo que você faz não estiver te melhorando como pessoa, é melhor você parar de fazer. Porque às vezes a pessoa começa a fazer, deixa eu dar um exemplo, sempre exemplo, né? A pessoa começa a fazer exercício, por exemplo, aí começa a ficar forte, robusto, como o pessoal fala aí, bombadão, e aí ele começa a se sentir, se torna vaidoso, arrogante. Quer dizer, aquilo que ele está fazendo muito bem para o exterior, mas para ele está sendo horrível, está se tornando uma pessoa feia no seu interior. Então, o que você faz ou deixa de fazer vai ser bom ou vai ser mal, se isso está atingindo, te fazendo bem dentro, se isso está fazendo você uma pessoa melhor. Se você quer mais saúde, para você se dedicar mais às coisas que realmente abençoam outras pessoas. Se você quer mais dinheiro para poder investir no reino de Deus ou em pessoas, se você quer de fato, meus irmãos, mais de alguma coisa, que aquilo produza bênção na vida de outras pessoas. Agora, só ter mais por ter mais, isso acaba te transformando em um acumulador. E tudo que você consegue fora, você vai perder de novo. Porque, irmão, por mais bombado que o camarada seja, um dia aquilo vai passar. Ele vai conseguir, vamos supor, mais 2, 3 anos, mas isso também vai passar. Ele conseguiu mais saúde, mas isso também uma hora vai passar. E o que não vai passar? É aquilo que você construiu dentro de você, as coisas que fez você mais parecidos com Cristo, as coisas que te fizeram mais perto de Deus. É isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu não fico lutando como que estivesse lutando no ar. Eu tenho um objetivo, tenho um propósito, e é dentro desse propósito de eu me tornar uma pessoa cada vez melhor e mais atuante para abençoar outros, porque é esse o objetivo dele. O que eu faço para alcançar gente que está debaixo da lei e gente que está fora da lei, ou seja, sem lei. Tudo que eu quero é abençoar as pessoas. Quanto mais eu puder, então eu vou fazer. O que eu faço ou deixo de fazer é nessa direção, é nesse aspecto. Não é para eu ter mais, não é para que a minha vida se prolongue mais, porque não adianta nada a vida ficar longa se a gente só faz besteira, se a gente vai ficando cada vez menos parecidos com Cristo. Por isso, meu irmão, esse texto, ele é muito, muito importante. Isso que nós fizemos de leitura aqui. Para que você está correndo tanto? Para que você trabalha tanto? Para quê?
Não que você tenha que fazer menos, não. Muito provavelmente, quando você entender o seu propósito, você vai fazer mais. Mas é dentro de um propósito. Por isso que Paulo também diz: eu me gasto e me deixo gastar por amor de vocês. Que você encontrou a razão de ser, a razão da sua vida. E aí, todo o seu esforço vai ser canalizado para isso, para abençoar pessoas, para abençoar vidas, para ser de fato participante do Evangelho. Você vai estar de verdade colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Como que eu faço isso, pastor? Promovendo ações práticas, seja em que área for, no seu trabalho, nas suas amizades, e às vezes até na sua prática física. Válido? Com certeza. Eu quero estar bem para servir melhor as pessoas. Eu não vou conseguir servir melhor as pessoas se eu tiver numa cama, enfermo. Agora, se mesmo com tudo que eu faço, eu estiver numa cama, até eu estar numa cama, vai servir para a glória de Deus e para abençoar a vida de alguém. Porque um filho de Deus, uma filha de Deus, quando o Senhor permite que vá para um hospital, é porque muito provavelmente dentro daquele hospital ele vai ter que ser o que ele definiu que é, dentro do propósito que o Senhor já mostrou para ele da sua vida. Ali ele vai continuar fazendo tudo para que de alguma forma alguém possa ser alcançado pelo Senhor. Isso é o que nós aprendemos nesse texto. É assim que a gente alcança a plenitude de Deus para as nossas vidas. Que isso seja um despertar para nós. O que você está fazendo hoje? O que está produzindo isso tudo que está acontecendo? Essa situação toda que está acontecendo? Que o Senhor possa estar trabalhando no seu coração essas questões. Quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai ter essa plenitude, essa capacidade de tudo que você fizer, tudo, seja o que for, seja sempre para abençoar pessoas, porque foi por elas, não foi por coisas, não foi por coisas que Jesus morreu, foi por pessoas, para alcançar pessoas e para fazer de você alguém parecido com Ele. Vamos orar por isso? Em nome do Senhor Jesus. Deus eterno Pai, quero te agradecer nesta noite, meu Deus, por esta reflexão, por esta palavra. Temos feito muitas coisas, meu Deus. É verdade, coisas até diferentes, em função de todas as circunstâncias desse momento que estamos vivendo. Mas, meu Deus, que nós entendamos que tudo que vamos fazer, ou estamos fazendo, só tem sentido, Pai, dentro de um propósito que nos melhore como pessoas, como gente. Meu Deus, abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs, abençoa todos os que estarão, Senhor, tendo contato com este vídeo, com esta live nas nossas redes sociais ou pelo YouTube. Meu Deus, que possam entender a importância disso, para que nós não fiquemos como quem combatendo no ar, correndo, meu Deus, sem um propósito, apenas olhando e observando as coisas efêmeras, passageiras,
as que não são eternas. Meu Deus, porque a tua palavra nos ensina que se nós esperarmos apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Senhor, eu quero, Pai, que essa verdade entre nesses corações e faça aquilo que precisa ser feito, priorizarmos o que precisamos priorizar, fazermos do jeito que precisamos fazer, sempre para a glória do teu nome, e abençoarmos o maior número de pessoas com a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.